Olá, sejam bem-vindos a mais um videocast da Sociedade Portuguesa dos Farmacêuticos de Cuidados de Saúde. O meu nome é Mariana Antunes. Hoje tenho comigo a doutora Fátima Ventura, do Infarmed, para nos falar sobre medicamentos de terapia avançada. Começo por perguntar quais as principais diferenças dos medicamentos de terapia avançada e pedir para nos explicar mais detalhadamente o procedimento para autorização de introdução no mercado destes medicamentos. Então, muito obrigada pela pergunta. Em relação a estes medicamentos, são medicamentos biológicos, portanto, já à partida já são diferentes dos medicamentos de origem química, diferentes na sua complexidade, diferentes nos cuidados, na sua produção, na forma como são produzidos, na forma como são controlados, como devem ser utilizados. E portanto, têm um arsenal de orientações que devem acompanhar o seu desenvolvimento, a sua avaliação. Por serem medicamentos que são produzidos de uma forma complexa e às vezes pouco robusta, é difícil garantir a consistência da produção de um lote para outro, porque muitos destes medicamentos são de origem autóloga, ou seja, do próprio doente para o próprio doente. Eles têm de facto terem características diferentes, nomeadamente em termos mesmo das boas práticas de fabrico, das boas práticas laboratoriais na avaliação pré-clínica, das boas práticas clínicas, que têm que ser mais flexíveis em relação aos requisitos dos outros medicamentos. Por isso mesmo, porque são medicamentos diferentes, especiais e em termos de regulamentação europeia está definido e porque grande parte deles tem uma intervenção biotecnológica, ou seja, ácidos nucleicos recombinantes, por definição eles têm que seguir o procedimento centralizado. Ou seja, o pedido tem que ser feito, não pode ser feito numa agência nacional, como o Infarmed, tem que ser feito à Agência Europeia do Medicamento, que faz depois a avaliação destes pedidos. Dentro da Agência Europeia do Medicamento, cabe ao Comitê das Terapias Avançadas fazer a avaliação destes produtos, emite um parecer, esse parecer depois digamos, homologado, se quisermos, pelo Comitê dos Medicamentos dos Humanos, o CHMP, que é de facto a última fronteira, digamos, para a aprovação ou não destes medicamentos. O CHMP emite depois uma recomendação, que aqui vem suportar a recomendação do CAT, do Comitê das Terapias Avançadas, à Comissão Europeia, que aprova ou não esse medicamento. Uma vez a decisão da Comissão, ela é válida para todos os Estados-membros da União Europeia, ao contrário, por exemplo, se fosse uma autorização nacional, só era para aquele Estado-membro. Isto permite também, no fundo, aumentar o acesso dos cidadãos europeus a estes medicamentos que são inovadores e que de facto, obrigam uma série de cumprimento de requisitos que os outros medicamentos não o exigem. Basicamente é isso. Falou então do Comitê de Terapias Avançadas, que foi criado em 2007 pelo crescimento destes medicamentos. Falou que então são responsáveis por emitir um parecer. Para além disso, quais são as principais funções do Comitê de Terapias Avançadas? O Comitê das Terapias Avançadas, criado então pelo regulamento que veio definir a existência destes medicamentos de terapia avançada, é um comitê muito importante, até tem, mesmo em termos de estrutura, é um comitê diferente do Comitê dos Medicamentos dos Humanos, porque tem representantes de doentes e de profissionais de saúde, que o CHMP ainda não tem. Portanto, tem uma intervenção também, dos parceiros, não é? Na utilização destes medicamentos. E é multidisciplinar, portanto, o que é que ele basicamente faz? Para além de avaliar os pedidos que surgem nesta área das terapias avançadas, dá também aconselhamento científico, portanto, todos os pedidos de aconselhamento científico que a Agência Europeia recebe, através do seu grupo de trabalho de aconselhamento científico, o Scientific Advice Working Party, todos os que são da área das terapias avançadas são também avaliados por membros desse comitê. E, por exemplo, uma das grandes problemáticas destas terapias avançadas
e que os faz diferente também dos outros medicamentos é muitas vezes há uma fronteira, principalmente naqueles que são à base de células e tecidos, uma fronteira com o transplante. Então é importante, por exemplo, a classificação destes medicamentos. É uma das funções do CAT, do Comitê das Terapias Avançadas, é como, se aquele produto é um medicamento ou não, ou seja, no caso, por exemplo, de uma terapia celular, se as células foram substancialmente modificadas, já são um medicamento, e aí o CAT diz, não, o tratamento que estas células sofreram torna-as uma terapia avançada. E aí quem está a desenvolver já está que tem que seguir os requisitos das terapias avançadas e não o de um transplante, por exemplo. Dentro, por exemplo, uma vez classificado como terapia avançada, pelo seu mecanismo de ação, ou pelo facto das células serem manipuladas, ou pelo facto das células terem uma função diferente das que tinham no dador, também é a classificação dentro das 3 classes de terapias avançadas. Se é uma terapia génica ou terapia genética, como algumas pessoas também referem, se é uma terapia celular de células somáticas ou se é uma engenharia de tecidos. Portanto, também o CAT depois define em que área específica. Outra área muito importante que o CAT faz é o que nós chamamos de certificação. É muito importante, normalmente as terapias avançadas nascem muito na academia, nos hospitais, ou seja, em pequenas unidades, em pequenos grupos de investigação que não têm conhecimento regulamentar. E como eu costumo dizer, é importante que desde o início dos primeiros passos do desenvolvimento, mesmo a nível laboratorial, já seja feito com o sentido do que é que se quer fazer. Se quer fazer uma autorização de introdução no mercado no futuro, então temos que começar a fazer bem. E com esse sentido é possível certificar partes do desenvolvimento desse medicamento. Ou seja, a empresa cria uma forma digamos, por exemplo, cria uma ideia de associar umas células a uma matriz. Portanto, a ideia deles será essa. Desenvolvem essa ideia, comprovam que ela funciona e apresentam esse pedacinho do desenvolvimento ao CAT, que depois faz a sua avaliação e, se considerar que é promissor, que tem potencialidade para ser usado posteriormente para um desenvolvimento clínico, certifica essa área. Isso é importante, por exemplo, uma startup que está a começar a desenvolver o produto, mas depois não tem capacidade para levar para o desenvolvimento clínico, para uma fase 1, por exemplo, do ensaio clínico, aí já leva para a empresa que comprar, digamos, a ideia, já leva que aquela parte está certificada. É quase como um selo de qualidade que o CAT atribui. Outra função também, a Agência Europeia criou um programa transversal, não é específico das terapias avançadas, que é o PRIME, vem de Priority Medicines, mas de facto muitos dos produtos que têm sido considerados elegíveis, é uma série de requisitos, como não haver alternativas terapêuticas naquela área, estar em condições ainda de desenvolvimento suficiente que se possa dar aconselhamento científico e orientar o desenvolvimento desse medicamento. Grande parte, se nós formos consultar a lista que está disponível na Agência Europeia, grande parte dos PRIME são de facto terapias avançadas e, portanto, onde é possível, há logo a nomeação de um relator. Esse relator pertence já ao Comitê das Terapias Avançadas e orienta o desenvolvimento do medicamento. Portanto, já tem que ter ali dados pré-clínicos suficientes, tem que estar ali uma fase 2, uma fase 2 para se conseguir, digamos, modular ainda, dar-nos uma orientação regulamentar de como é que aquele medicamento pode ser desenvolvido. E isso ganha-se tempo na AIM, na autorização de introdução no mercado e posteriormente no acesso. Portanto, isso é um papel muito importante que o CAT tem. E depois, claro, toda a produção de guidelines, as guidelines que falei na apresentação, muitas delas foram desenvolvidas, todas as de terapia avançada nasceram no CAT e o apoio a outros comitês que precisem da sua atividade. O CAT tem, em termos de constituição, como eu falei, tem representantes de doentes e de profissionais de saúde e depois tem representantes
tem 5 representantes do próprio CHMP, que estão no CAT, e depois dos vários Estados-membros que pertencem à União Europeia, mais Noruega, Liechtenstein e Islândia. Portanto, é um comitê que emite opiniões e de suporte, portanto, à Agência Europeia. Certo. Muito obrigada, doutora Fátima. Obrigada. Obrigada por nos terem acompanhado em mais um videocast da SPFCS. Até uma próxima.